Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Lado B, onde buscamos juntos desvendar mistérios da mente e do mundo. Eu sou Fabiana e fico muito grata por vocês estarem aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre o intrigante caso do Jonathan Campos Moreira. Eu gostaria de ter falado sobre esse caso há mais tempo, mas quando eu fiz as minhas pesquisas, na época, não consegui encontrar muita coisa. Hoje eu já tenho bastante informação, inclusive tenho contato com a dona Cida, mãe do Jonathan. Um beijo para a senhora, dona Cida, e vamos lutar para descobrir onde o Jonathan tá. No dia 29 de março de 2022, Jonathan, que é de Mogi das Cruzes, estava de férias do seu trabalho. Ele sai à tarde e avisa sua mãe que vai cortar o cabelo porque o seu patrão entrou em contato com ele e pediu para que ele voltasse a trabalhar no dia seguinte, que seria no dia 30. Assim que ele saiu do barbeiro, ele avisa sua mãe que vai até o trabalho da sua namorada Juliana, com quem ele tá há 8 anos. Juliana trabalha numa escola como auxiliar de limpeza, tá perto do horário dela sair e eles vão juntos para casa dela. Assim que eles chegam na casa da Juliana, o Jonathan novamente avisa sua mãe. A dona Cida conta que o Jonathan sempre foi uma boa pessoa desde menino, desde pequeno. Sempre muito trabalhador e sempre, como vocês já puderam perceber, em contato com ela. Tudo que ele ia fazer, ele dava satisfação para a mãe, mesmo estando com 28 anos de idade. Eles eram bastante apegados os dois e ele sabia que ela se preocupava. Então, para evitar que ela ficasse preocupada, o Jonathan sempre avisava a mãe para onde ia, o horário que ia. E isso é confirmado pelo irmão do Jonathan, o Jefferson. No dia 29, por volta das 9h30 da noite, o Jonathan sai da casa da Juliana e dessa vez quem manda a mensagem para a dona Cida é a Juliana. Ela conta para a dona Cida que o Jonathan tá saindo de lá e indo para o centro encontrar com amigos que não paravam de mandar mensagem para ele, chamando ele para conversar e para tomar uma cerveja. Esses amigos eram o casal Tabata e Kelvin. Quando eu tive essa informação, eu acreditei que o Jonathan tinha pedido para Juliana avisar a dona Cida, mas não foi isso que aconteceu. A Juliana avisou a dona Cida porque eles tinham tido um desentendimento. Ela não queria que ele fosse ao encontro desses amigos, mas mesmo assim ele foi, diante de tamanha persistência dos dois. Preocupada, claro, um pouco depois das 10 horas, a dona Cida liga para o Jonathan. E ele fala para ela que tá indo pegar o ônibus para ir embora para casa. Uns 10 minutos depois, ela liga novamente para saber se ele já estava no ônibus. O Jonathan confirma que sim, só que ele fala para dona Cida que ele tá meio confuso, com medo, não sabia onde estava, não sabia nem se tinha pego o ônibus certo. Tá vendo? Eu falo para vocês, né? Mãe tem sexto sentido. Por isso que a dona Cida ficou em cima. Mãe sente quando tem algo errado. A dona Cida acredita, e eu também, que tenham batizado a bebida do Jonathan. Ele estava com 28 anos na época, morou a vida inteira com a mãe, então ela o conhecia muito bem. Ela sabia quando ele estava sóbrio, ela sabia quando ele tomava uma cervejinha, até porque ele não bebia muito. E nesse dia, ela sabia que tinha algo errado, porque além de ter ficado pouco tempo com os amigos, ele estava falando mole, ele estava falando diferente do que ele costuma falar quando ele toma uma cervejinha. Uma coisa que eu não vou saber falar ao certo para vocês é se eles estavam na casa da Tabata e do Kelvin ou em algum barzinho. Nessa ligação, o Jonathan pede para dona Cida ficar com ele no telefone porque ele realmente está sentindo muito medo. Então ela fica conversando com ele, passa-se uns minutos, cerca de 10 minutos, e ela pergunta para ele novamente aonde ele tá.
e ele fala para ela que desceu do ônibus e que tá numa viela escura que ele não conhece. Durante a conversa, ele chega a falar para dona Cida que não tá se sentindo muito bem, então ela fala que vai pro centro ao encontro dele. E o Jonathan pede para ela que ela não faça isso, que logo ele vai estar em casa. Eles conversaram por mais alguns minutos e a última coisa que ele fala para a mãe é um verdadeiro enigma que precisa muito ser descoberto. O Jonathan fala para dona Cida que ele vai ser obrigado a sair de casa. Se atentem bem a essa informação. Depois do Jonathan falar isso, a ligação cai e a dona Cida nunca mais vê o filho. Isso já vai completar 3 anos. Durante esse tempo, a dona Cida teve algumas informações, alguns indícios de que o Jonathan está vivo sim e não está longe. Nessa mesma noite, ela e a nora Andréia, que é casada com o Jefferson, continuam fazendo ligações tentando entrar em contato com ele, mas ninguém atende o celular. Até que num dado momento, 2 vezes a ligação é atendida e a pessoa do outro lado não responde absolutamente nada. A dona Cida chega a falar que teve a impressão de que a pessoa segurou até a respiração para não perceberem que tinha sido atendido o telefone. Uns dias antes do desaparecimento, o Jonathan tinha contado para a mãe que tinha sido ameaçado de morte por 2 pessoas. A Michele, uma vizinha que mora ali por perto deles, ex-namorada do Jonathan. Ela entrou em contato com o Jonathan através de mídias sociais, falou para ele que o filho dela estava recebendo ligações ameaçadoras de um telefone privado e que ela tinha certeza de que quem estava fazendo essas ligações era a namorada do Jonathan. Inclusive, ela chegou um dia a apontar uma arma para o Jonathan. A dona Cida é dessas mães bastante guerreiras que correm atrás, que não deixam tudo na mão da polícia, e ela já está em contato com profissionais assim como o Dr. Issal, por exemplo, que é um delegado que trabalha em conjunto com o deputado estadual Márcio Nakashima, irmão de Mércia Nakashima. Talvez vocês se lembrem do caso. Em 2010, a Mércia ficou uns dias desaparecida e depois ela foi encontrada na água. Eu não lembro bem se era um lago, uma represa, mas desde então, não só o Márcio, o irmão, como toda a família Nakashima se voltou para trabalhos de apoio a pessoas com entes queridos desaparecidos, violência doméstica. Para quem não conhece ou para quem não se lembra direito do caso, se quiser que eu traga, me pede aqui que eu faça uma coisa mais detalhada, porque realmente até eu tenho algumas coisas que eu não me lembro muito bem desse caso. Afinal de contas, já vai para 15 anos. E eles têm apoiado muito a dona Cida. Inclusive, conseguiram para ela até mesmo acompanhamento psicológico. Por isso que ela ainda está de pé. Ela tá fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando calmantes. E ela é uma pessoa tão gentil, tão doce, que toda vez que ela fala, ela faz questão de fazer os agradecimentos a todas essas pessoas que estão apoiando ela. Quase como sempre, né? A gente vai ver umas coisinhas assim que acabam deixando a gente um pouco indignada. A quebra do sigilo telefônico do Jonathan só foi pedida 7 meses depois do desaparecimento dele. Com isso, eles descobrem que aquelas 2 ligações que foram feitas pela dona Cida e pela Andréia foi atendida no centro de Mogi das Cruzes e não na região onde supostamente o Jonathan estava. Normalmente, quando um adulto desaparece, infelizmente, ainda se tem a crença de que ele desapareceu por vontade própria. Então,
A gente tem assim a impressão de que a investigação fica mais lenta, de que não é prioridade, mesmo sendo um caso misterioso como esse. Outro bola fora da investigação. Eles levaram 15 dias para pedir as imagens das câmeras de segurança dos locais por onde o Jonathan podia ter passado. E, por coincidência, 15 dias é exatamente o tempo que se leva para serem apagadas essas imagens. Estranho, né? Imagens essas que teriam ajudado imensamente, porque até mesmo nos ônibus tem câmera de segurança. Será que a polícia não tinha esse conhecimento? Já falei para vocês, né? Trabalhei em turismo, em empresa de ônibus, e ao que me parece, é padrão que essas imagens ficam guardadas por 2 semanas, 15 dias, e depois elas são excluídas para que novas imagens possam ser gravadas. Afinal de contas, não tem acho que nem lugar para arquivar tudo isso. Mais tarde, é descoberto que o Jonathan tinha desembarcado completamente o oposto da região onde eles moram. A dona Cida conta, eu não conheço muito bem ali a região de Mogi das Cruzes, de Suzano, mas ela conta que esse bairro onde ele desembarcou era um lugar onde as pessoas desembarcavam para tomar ônibus para São Paulo, para Suzano. No dia seguinte ao desaparecimento do Jonathan, já de manhãzinha, a dona Cida vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e já posta nas redes sociais fotos dele contando que ele estava desaparecido. E uma mulher entra em contato com ela contando que encontrou a carteira do Jonathan no ônibus. Foi através dessa informação que tivemos a informação de onde o Jonathan teria desembarcado. Esse contato foi verdadeiro. Elas combinaram, essa mulher que encontrou a carteira devolveu tudo para dona Cida, a carteira dele estava bonitinha, arrumadinha, com todos os documentos, mas a dona Cida teve que lidar com muitos trotes. Olha, gente, eu já tinha falado a respeito disso no vídeo sobre o caso da Vitória de Charqueada, aqui no interior de São Paulo, não muito longe da minha cidade, onde a família também recebeu várias ligações de trote. Chegaram a pedir dinheiro para falar onde ela estava em relação ao Jonathan também. Toda vez que eu falar de um caso onde essa coisa se apresentar, eu vou voltar a falar. Trote. Pelo amor de Deus, gente, o que vocês têm na cabeça? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas com uma mãe que está desesperada porque perdeu um filho, com parentes que estão desesperados porque perderam um ente querido, com tanta coisa para se fazer, desperdiçar seu tempo fazendo uma maldade dessas? Desocupado não deve estar, porque trabalho tem para quem quer trabalhar. Mas quem se dá ao trabalho de passar um trote em família que já está em grande sofrimento, isso é coisa de gente má, isso é coisa de gente 13 mesmo. E eu digo mais ainda, quem faz esse tipo de coisa, se ainda não cometeu nenhum crime, pode esperar que vai cometer, porque isso é no mínimo um delito gravíssimo. Voltando do surto, vamos lá. Eu admiro muito, mas admiro muito mesmo mães como a dona Cida, como a Lília, mãe do Davi, de quem eu falei no início dessa semana. Elas fazem o que é certo, registram o boletim de ocorrência e em paralelo vão de acordo com as suas posses, de acordo com finanças, numa investigação junto com a polícia. No caso da Lília, eles conseguiram contratar investigador particular. No caso da dona Cida, ela recorreu a outros órgãos públicos que podiam ajudar. E isso é extremamente necessário. Já falei outras vezes também. Afinal de contas, o policiamento, ele tem desde pessoas, desde profissionais, policiais,
com má vontade, até falta de pessoal e falta de recursos. E quem olha de fora e vê a dona Cida tão guerreira, hoje ela tá mais debilitada, a gente já conversou sobre isso também, né, que os problemas físicos começam na mente, então tudo que ela tá passando tá causando problemas de saúde nela. Ela tem dificuldade de locomoção. Nossa, né, mulher guerreira, tá correndo atrás. Isso é realmente magnífico. Isso é realmente atitude de mãe, não de genitoras. Porque quando uma mãe não sabe o paradeiro do seu filho, é assim que ela fica, devastada. E vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Pessoal, eu imploro a vocês que tenham qualquer informação, de repente vocês podem achar que a informação que vocês têm é irrelevante, só que juntando com outras peças pode acabar montando esse quebra-cabeças. Então, se você souber de qualquer informação, por menor que seja, se manifeste. Se manifestem, porque vocês não imaginam como tá essa mãe há quase 3 anos sem o seu filho de ouro, sem o seu grande parceiro. E para dificultar ainda mais as coisas para dona Cida, pouco mais de 1 ano, ela perde o esposo que vem a falecer. Então, se a gente puder dar para ela a felicidade de reencontrar o seu filho, eu garanto para vocês que esse presente não vai ser só dela. Quem ajudou também vai se sentir presenteado, porque é bom demais fazer o bem. E no caso do Jonathan, ainda há esperança, e muita. Em 2022, um pouco antes dela perder o esposo, ele viu o Jonathan. Eu não sei se ainda existem, mas vocês devem se lembrar daqueles restaurantes populares. Normalmente chamava-se Bom Prato. Eu sei que lá em Mogi das Cruzes era sim Bom Prato. Parece que era um projeto do governador Geraldo Alckmin, que servia refeições para pessoas em situação de rua, pelo valor simbólico de R$1. O pai chega em casa contando que tinha visto o Jonathan, que chegou a pegar na mão dele, pedir para ele voltar para casa, mas que ele se recusou e saiu de perto do pai. Na hora, ninguém deu muito crédito para ele, porque logo depois do desaparecimento do Jonathan, ele caiu no vício, na bebida. Então as pessoas acharam que podia ser coisa da cabeça dele. Só que a dona Cida ficou com aquilo, tanto na mente quanto no coração. E ela foi até esse restaurante com uma foto do Jonathan. E várias pessoas que trabalhavam lá confirmaram que, de fato, o Jonathan ia com bastante frequência lá, mas que alguns dias ele não tinha sido mais visto. Daí, em abril, no dia 23 de abril de 2023, o proprietário de um restaurante, dessa vez um restaurante particular, ele faz uma ligação para dona Cida, que a chamada é perdida, daí ela liga de volta e ele fala para ela que conseguiu nas imagens das câmeras de segurança do restaurante dele algumas coisas que pareciam ser o Jonathan. E ela vai logo na sequência nesse restaurante. Ela olha, ela revê, porque é o seguinte, ela alega que, na opinião dela, ela tem 97% de certeza de que é o Jonathan. Por que que ela não afirma com 100% de certeza? Porque as câmeras de segurança têm uma resolução de imagem péssima. Então, realmente, você vai identificar a pessoa por algumas características, como a forma de andar, características essas que uma mãe obviamente reconheceria de longe. E eu achei isso lindo da parte dela, essa honestidade, que ela podia falar, não, é meu filho, tenho 100% de certeza, comover um monte de gente para ir atrás procurar, mas não, ela falou a verdade. E a gente tem certeza de que ela só não reconheceu 100% por causa dessas imagens não serem nenhuma Full HD, nenhum 4K.
Elas são bem ruinzinhas mesmo. O Roger, o proprietário do restaurante, promete para ela que se ele vê novamente aquele rapaz lá, ele vai dar um jeitinho de segurar ele por ali para avisar ela até que ela chegue lá. Mas infelizmente a dona Cida nunca mais recebeu uma ligação dele. O que provavelmente deve ter acontecido é que essas imagens foram circulando. Afinal de contas, tudo que ela pode fazer para expor as imagens do filho, o último lugar onde ele foi visto, ela faz. Se por algum motivo o Jonathan não quer, acredita que não pode voltar para casa, se ele viu essas imagens, obviamente que naquele lugar ele não ia voltar mais. A dona Cida também está sempre em contato com a polícia para saber se tem alguma novidade do filho dela. E numa dessas ligações, eles aconselham a dona Cida a ligar no Centropop. E é o que ela faz. E ela acaba descobrindo que no dia 24 de maio, às 13 horas, né, assim, por volta da 1h da tarde, o Jonathan esteve num CRAS e fez um cadastro lá. Ela participa também de um grupo, de uma ONG, que se chama Irmãos de Rua da Sé, que são voluntários que servem comida para pessoas em situação de rua, de segundas e quartas-feiras na Praça da Sé. Então ela tá sempre ali observando, ela olha foto por foto, rosto por rosto, e um dia ela se depara com a seguinte foto, que ela tem quase certeza de se tratar do Jonathan, a não ser que ele tenha algum sósia. A gente não faz ideia do que pode estar acontecendo com o Jonathan, por que que ele não volta para casa, será que ele ainda está sendo ameaçado? Será que naquela noite houve alguma coisa, algum ataque, algum assalto, e ele possa ter levado, né, uma pancada na cabeça que causou algum tipo de lesão? Embora no CRAS, mesmo sem estar de posse dos documentos, ele tenha feito o registro dele direitinho com o número do documento correto, dependendo do tipo de lesão, do local onde é a lesão, não afeta esse tipo de coisa. Memórias assim de exatas, por exemplo, a pessoa ainda guarda. Só que as memórias emocionais, que ficam em um outro campo, em outro lóbulo, se ela foi afetada, ele vai ter uma espécie de confusão, que é não se recordar muito bem da família, de onde mora, ou pode até ser que dessa vez as ameaças que vinham sendo voltadas para ele estavam sendo voltadas para dona Cida. Se isso aconteceu, com toda certeza o Jonathan se afastou dela para proteger a mãe. Jonathan, agora o apelo é diretamente para você. Se você tá vendo esse vídeo, volta para casa, volta para tua mãe, que ninguém vai ser maluco de tocar em vocês depois do tamanho da repercussão que esse caso tomou, graças ao amor que a tua mãe tem por você. Você sabe que você é o ar que ela respira. Você sabe o quanto ela tá sofrendo sem você lá com ela. Então, se você estiver lúcido e afastado para proteger a integridade física dela, não precisa. Volta, Jonathan, volta, porque hoje ninguém mais vai ser louco de tocar em vocês. Se você ainda não tá assim com coragem, dá pelo menos um sinal de vida para ela. Faz uma ligação para ela, deixa ela saber que você tá bem, que você tá vivo e que na hora certa você vai voltar para os braços dela. E a vocês, novamente, que virem o Jonathan por aí, entra em contato, tenta seguir ele discretamente para ele não perceber, procura saber onde ele tá e avisa. Vocês podem ligar pro NAVE. Lá vocês podem pedir para falar com o Rezende, que é um perito que tem ajudado muito da dona Cida, apoiando ela. Eu vou deixar o telefone aqui para vocês, que é o
11 9134 0438. Por favor, gente, todos vocês que estiverem assistindo, vamos fazer o possível para ajudar essa mãezinha a ter o filho dela de volta. Porque tudo que a gente viu, tudo que eu contei aqui para vocês, é certeza de 99% de que o Jonathan tá vivo sim, e por algum motivo ele não volta para casa. E o mais provável, na minha opinião, é que realmente tenham ameaçado a mãe dele. O canal aqui também tá aberto. Quem tiver alguma informação de ter visto o Jonathan em algum lugar, pode colocar aqui para mim nos comentários, que eu vou passar para Dona Cida, que eu vou passar pro Nave. A gente precisa fazer alguma coisa, né? São pessoas tão boas, um rapaz tão bondoso, tão afetuoso com a mãe, algo que é muito raro hoje em dia, trabalhador, não merecem estar passando por isso. Quem tá longe, né, lá da região de Mogi das Cruzes, que é o meu caso, vamos ajudar com orações, porque Jesus disse que onde tivessem 2 ou mais em nome dele, ele estaria ali. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram comigo até agora, a todos vocês que de alguma forma vão mandar uma energia positiva para que esse caso seja solucionado, porque ver os outros felizes, nossos irmãos felizes, é também uma felicidade para nós. Beijos enormes no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.